Governo do Estado de Santa Catarina publica novo decreto com mudanças em medidas restritivas. Com decreto, o comércio pode abrir em novo horário. Brasil bate recorde de número de mortes por Covid em um único dia. AstraZeneca anuncia novos efeitos colaterais em vacina contra a Covid-19. Os cuidados com as mamadeiras e chupetas durante a pandemia. Cirurgias eletivas são suspensas em Santa Catarina. Criciúma recebe investimento para leitos de UTI no Hospital de Retaguarda. Com a pandemia, a redução da emissão de poluentes. Governo de Criciúma lança programa para atrair investimentos para o município e a retomada no calendário de feiras e eventos na região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 24 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O governo do estado de Santa Catarina publicou um novo decreto na noite desta terça-feira com medidas restritivas para o enfrentamento à pandemia de coronavírus. O novo decreto, publicado no Diário Oficial do Estado, apresenta alterações no decreto que já está em vigor e que estipula medidas sanitárias de combate ao coronavírus. Com as mudanças, ficou proibida a prática de esportes coletivos de lazer e o horário autorizado para abertura do comércio de rua também foi alterado. As medidas flexibilizam parte do documento publicado na última sexta-feira e precisam ser seguidas até às 6 horas da manhã do dia 5 de abril. Em relação às práticas esportivas, o governo proibiu a prática de modalidades esportivas coletivas de cunho recreativo, competições e afins, com ou sem contato direto com as pessoas, em qualquer local, público ou privado, em todos os níveis de risco. Na primeira versão do texto, apenas era citada a suspensão do calendário de eventos esportivos organizados pela Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORT. Sobre o horário do comércio, para comércio de rua, agora a permissão é de funcionamento das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Antes, os estabelecimentos estavam autorizados a abrir das 10 da manhã até as 8 da noite. Em relação aos supermercados, antes era permitida a entrada de apenas uma pessoa por família. Com a mudança, o funcionamento de supermercados é permitido com limite de acesso de até 2 pessoas por família e ocupação simultânea de até 50% da capacidade do estabelecimento, das 6 horas da manhã até as 10 da noite, em todos os níveis de risco. Com a alteração do decreto, está permitida ainda a execução de cursos presenciais em Santa Catarina, mas eventos sociais, inclusive na modalidade drive-in, e reuniões de quaisquer natureza, de caráter público ou privado, incluindo excursões e eleições cooperativas, estão proibidas. A íntegra do decreto, com todas as restrições vigentes, pode ser conferida no site do Governo do Estado, o www.sc.gov.br. Com esse decreto, o comércio pode abrir em um novo horário. A repórter Michele Veiga conta pra gente direto da Praça Nereu Ramos. E o comércio de rua aqui do estado de Santa Catarina ficou mais tranquilo a partir desta quarta-feira, pelo menos no que se refere à abertura das lojas. Após a publicação do 20º decreto em meio à pandemia, o governo do estado liberou a abertura das lojas a partir das 8 horas da manhã. E isso, claro, para as lojas do comércio de rua, que podem, então, portanto, funcionar das 8 da manhã às 8 da noite. Essa semana foi cercada de muita confusão, já que o último decreto de sexta-feira determinava que as lojas só poderiam abrir a partir das 10 horas da manhã, o que não estava sendo seguido por maioria dos comerciantes. Portanto, a partir desta quarta-feira, após a última publicação de decreto estadual, as lojas puderam abrir as portas a partir das 8 horas da manhã. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. O Brasil atingiu nesta terça-feira o maior número de mortes por Covid-19 em um só dia desde o início da pandemia.
O Brasil bateu mais uma triste marca na pandemia nessa terça-feira, registrando mais de 3 mil mortes em decorrência da Covid-19 em um só dia pela primeira vez. Foram 3.158 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando até a noite dessa terça-feira 298.843 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.349, mais um recorde do índice. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 43%, indicando uma tendência de alta nos óbitos pela doença. Já são 62 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. É o que mostra o último levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Segue a vacinação contra o coronavírus. A vacina da Oxford AstraZeneca teve mais 2 efeitos adversos incluídos na bula pela Anvisa. Os efeitos adicionais aconteceram em uma proporção pequena dos vacinados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que passou a considerar também que algumas pessoas podem apresentar diarreia ou sonolência após tomar a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. A diarreia foi classificada como um efeito adverso comum, que pode afetar até 1 a cada 10 pessoas vacinadas, assim como o caroço no local da injeção, febre e sintomas de resfriado como coriza, cansaço, entre outros. Já a sonolência é descrita como incomum, por ter acontecido com 1 em cada 100 pessoas imunizadas. Outros efeitos dessa categoria incluem diminuição do apetite, dor abdominal, sudorésia excessiva, coceira ou erupção na pele. Por serem sintomas esperados, nenhum deles é considerado preocupante. A vacina continua sendo considerada segura e oferece mais benefícios do que riscos aos pacientes. A alteração foi feita com base na análise dos estudos clínicos e também das bulas da vacina em outros países que já a utilizam. A seguir, cirurgias eletivas são suspensas em Santa Catarina pelas próximas semanas. Com o aumento da contaminação da Covid-19 entre as crianças, muitos pais têm se questionado se o uso de chupeta entre os pequenos e o hábito de colocar as mãos na boca podem favorecer o contágio da doença. Mas, afinal de contas, será que há riscos? Não tem jeito de controlar os cuidados, ainda mais com um bebê, que o tempo todo está brincando no chão. Para evitar qualquer tipo de contaminação, a Karen tem o hábito de sempre higienizar a chupeta do Arthur. Meu filho tem 1 ano. E eu costumo ter mais de uma chupeta num determinado local. E ele sempre está com o prendedor de chupeta para justamente não perder e não cair no chão. Só que eu costumo ferver a chupeta, esterilizar, até mesmo por questão de cuidado, de higiene. O Arthur sempre tem 2 chupetas em casa, tem uma chupeta, 2 na creche, uma chupeta para dormir, que essa daí eu não tenho como trocar, que a hora que ele vai dormir ele só aceita essa. Então ele tem 2 chupetas em casa, tem chupeta na creche e assim, estou sempre esterilizando, tomando cuidado, porque pode cair no chão. E essa não é uma preocupação só da Karen, muitos pais também têm o mesmo receio. Será que o uso da chupeta pode favorecer a contaminação da Covid-19 entre os pequenos? A chupeta, quando cai no chão, é claro, né, gente? Não existe aquela regra dos 5 segundos, tá? Que se aguarda até 5 segundos, as bactérias não chegam. Caiu no chão, as bactérias já contaminam, todos aqueles germes que estão no chão, eles podem chegar até a chupeta. Então é claro que você não vai levar essa chupeta diretamente para a boca do seu filho, né? Muito menos não é indicado você usar a sua boca ou a sua roupa para limpar essa chupeta. Com relação ao coronavírus,
dificilmente você vai encontrar exemplares de coronavírus no chão. Por quê? Porque o ambiente, o sol, a ventilação, ressecamento, tudo isso daqui age contra o coronavírus. Então, a possibilidade de ele ser contaminado pela essa queda com relação ao coronavírus é praticamente quase que inexistente. Mas existem outros germes que não tiraram férias, outros germes que ainda existem, né? Então, o que você teria que fazer? Basta você encontrar uma torneira e passar água. Exatamente, passar água corrente, lavar muito bem lavadinho. Não é necessário você esterilizar, ferver, colocar em panela de pressão, nada disso daqui, tá? Basta você passar uma água corrente, lavar muito bem lavadinho e pode dar para o seu filho. Segundo este pediatra, a fase oral para os bebês é quando eles começam a levar tudo à boca. É um universo novo e que os pais não precisam se preocupar tanto. A higienização da chupeta já ajuda a prevenir qualquer tipo de contaminação. Os lactentes percebem o mundo pela boca. É o que a gente chama, os pediatras, e até numa análise psiquiátrica ou psicológica, a questão de o que a gente chama da fase oral. Ou seja, essas crianças percebem o mundo pela boca, onde elas sentem o prazer de reconhecer a coisa e o sabor pela boca, porque são lactentes e a relação de sucção ao seio materno é o que dá o maior prazer. A higienização da chupeta, normalmente em água corrente, é mais suficiente. Evidentemente, se ela caiu em algum lugar altamente contaminado, talvez a fervura da chupeta é importante. Cirurgias de média e de alta complexidade estão suspensas em Santa Catarina. Confira na reportagem. Todos os procedimentos cirúrgicos eletivos de média e de alta complexidade realizados nas clínicas e hospitais privados em todo o estado de Santa Catarina estão suspensos. A medida foi publicada na última segunda-feira no Diário Oficial do Estado, em uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde. A suspensão é válida até o dia 31 de março. Em hospitais públicos e administrados por organizações sociais, eles já haviam sido suspensos anteriormente. Segundo a Secretaria, a medida é uma forma de possibilitar uma maior oferta de leitos para o combate à pandemia de Covid-19, diante do cenário de transmissão acelerada da doença e do aumento do número de confirmados e internações hospitalares. Além disso, há ainda a dificuldade informada pelos fornecedores em cumprir com os quantitativos e prazos de entrega de medicamentos como sedativos, anestésicos intravenosos e bloqueadores neuromusculares aos serviços de saúde. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a suspensão se refere a todos os procedimentos cirúrgicos realizados sob anestesia geral ou que demandem uso de sedativos e anestésicos intravenosos no transoperatório ou que impliquem em reserva de leitos de UTI. A realização de procedimentos cirúrgicos de urgência ou tempos sensíveis permanecem autorizadas. O município de Criciúma recebeu mais de R$1 milhão que será utilizado para equipar leitos de UTI. O Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina destinou mais de R$1 milhão para a Prefeitura de Criciúma investir em equipamentos médico-hospitalares para o combate à Covid-19 e para a manutenção dos 10 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, instalados no Hospital de Retaguarda do Rio Maina, que atendem a população da região carbonífera. O recurso é resultado de um acordo judicial firmado pela Procuradoria do Trabalho no município de Criciúma com a agroindústria da região e destinado pelo órgão estadual ao Fundo Municipal de Saúde. A previsão é de que, além da utilização para o funcionamento dos 10 leitos de UTI, o valor seja aplicado na implantação de outros 10 leitos no mesmo espaço. Conforme a Secretaria de Saúde do município, parte do valor desse acordo, aproximadamente R$340 mil, já havia sido destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da ANREC, o CISANREC, em julho de 2020, para aquisição de kits de testes rápidos para a detecção de Covid-19, destinação que também contemplou o município de Criciúma. A Alemanha anunciou uma queda histórica nas emissões de gases de efeito estufa durante o ano de 2020, o que levou o país a cumprir seus objetivos climáticos. O Ministério de Meio Ambiente da Alemanha informou que foram emitidas cerca de 739 milhões de toneladas de gases de efeito estufa.
70 milhões a menos que em 2019. Esta é a maior queda anual desde a reunificação alemã em 1990. E mais de um terço do resultado está vinculado às consequências da pandemia, principalmente no setor de transportes e energia. Durante a primavera no hemisfério norte, as restrições relacionadas com a crise sanitária prejudicaram parte da atividade industrial e desaceleraram viagens por ar ou terra. Por outro lado, também pela primeira vez, as fontes renováveis contribuíram em 2020 com metade da produção de eletricidade, contra 25% há uma década. Para 2038, o plano é abandonar o carvão, que atualmente constitui 25% da matriz energética. A Alemanha assumiu o compromisso de reduzir suas emissões de carbono em 40% em 2020 em relação a 1990 e em 55% para 2030. A seguir, calendário de grandes feiras e eventos deve ser retomado nesse ano na região. A Prefeitura de Criciúma lançou nesta semana o programa Investe Criciúma para atrair investidores ao município. A repórter Michele Veiga tem as informações. E um novo projeto está colocando Criciúma no mapa do desenvolvimento aqui do estado catarinense. E, é claro, também trazendo inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico, como já diz a pasta do diretor Aldinei Potelec. Diretor, como é que vocês estão vendo essa situação que vocês levaram ao governo do estado para tentar trazer mais investimento aqui para o município? Então, nós estivemos na última segunda-feira conversando com a Daniela Abreu, que é a secretária executiva de Assuntos Internacionais do governo do estado de Santa Catarina, para colocar Criciúma no mapa dos possíveis reinvestimentos que possam vir a acontecer no estado de Santa Catarina. O governo do estado lançou o Guia do Investidor Santa Catarina na semana passada e nós rapidamente fomos até a Secretaria Estadual para abrir esse canal de diálogo, esse canal de comunicação com o governo do estado para dizer, olha, Criciúma está apta, de portas abertas para receber as empresas que quiserem se instalar em Criciúma, que quiserem se instalar na região, nós estamos de portas abertas para recebê-los. E essas empresas, elas podem ser tanto nacionais quanto multinacionais, E faz um tempo já que Criciúma não recebe um tipo de investimento como esse. Exatamente, por isso que nós estivemos lá fazendo conversando com o governo do estado, justamente para colocar Criciúma no radar do estado. Afinal de contas, nós estamos aqui trabalhando junto da Diretoria do Desenvolvimento Econômico, junto com o governo municipal, para melhorar o ambiente de negócios da nossa cidade. E aí eu posso citar o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, a segunda etapa do programa Cidade Empreendedora, a desburocratização e a facilitação na hora de abrir empresas, o novo projeto Nascente, que já está sendo encaminhado também, o novo mapeamento das nascentes, o novo loteamento industrial do Verdinho, que está agora nos projetos finais de aprovação do licenciamento ambiental. Então nós estamos preparando o ambiente de negócio da cidade de Criciúma justamente para receber esses investimentos. E aí é importante esse elo de ligação, esse canal de comunicação aberto com o governo do estado, que é onde geralmente as grandes empresas, as grandes corporações chegam para querendo fazer os seus investimentos. E aí nós precisamos ter esse canal aberto e o município de Criciúma está no radar do estado para receber esses investimentos. Até que para que as pessoas possam entender, não é uma negociação fácil, envolve muita, como você disse, a falta de burocracia, mas também envolve muita questão de impostos, enfim, abatimentos. Não é uma situação fácil de se resolver quando uma empresa resolve se instalar no município, é todo um estudo envolvido. Exatamente, por isso que nós estamos, como eu repito, nós temos aí
aí já algumas coisas já acontecendo no município de Criciúma, né? E principalmente esse canal aberto de diálogo, de conversação, de articulação junto ao governo do estado, para que nós possamos ter então esses investimentos que a gente tanto espera. A sociedade de Criciúma tanto tem cobrado do governo municipal a atração de novos investimentos, a atração de novas empresas, a instalação de novas empresas, né, na cidade de Criciúma, e nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então, né, todo esse caminho sendo desenhado para o desenvolvimento econômico ainda maior aqui do município. Com informações para o Informe Região, o repórter Michele Veiga. Seguindo falando de economia, com a chegada da vacina contra o coronavírus, o segmento de feiras e eventos espera ganhar força no segundo semestre desse ano. O calendário vem sendo retomado aos poucos. O setor de feiras e eventos é um dos que mais foram impactados durante a pandemia da Covid-19. Empregos diretos e indiretos atingidos em uma cadeia inteira proibida de atuar. Mas essa situação parece ter uma luz. Com o agendamento das já tradicionais feiras Casa Pronta de Criciúma e de Tubarão e a Agroponte já projetam dias melhores. O escritório, a nossa casa, fez parte, ainda faz, desde o ano passado, de um grupo no governo do estado que elaborou os protocolos de retomada do setor de eventos, principalmente no setor de feiras. Então, desde o ano passado, tanto os organizadores quanto os fornecedores se adaptaram a todas as medidas que a vigilância sanitária, os órgãos sanitários foi desenvolvido para que a gente receba bem o cliente. Esses protocolos já foram elaborados, já tem feiras acontecendo e nós, por precaução, achamos melhor programar todas as feiras, a Casa Pronta e a Agroponte, para o final do ano. Por quê? Porque a gente vai ter um número maior de pessoas vacinadas. A programação do Ministério da Saúde é que até a metade do ano a gente tenha um número grande de vacinas fabricadas no país. Então, a partir da hora que a gente tem um fluxo grande de vacinas fabricadas no país, a gente tem a garantia de entrega dessas vacinas também. Então, alcançando um número maior de pessoas. Então, a Casa Pronta nós programamos aqui de Criciúma, a 18ª edição, para o dia 6 a 10 de outubro. E a Agroponte, que sempre era programada para agosto, foi para novembro, do dia 3 a 7 de novembro. Também pensando nisso, no final do ano, um número maior de pessoas vacinadas, a gente consegue recepcionar com mais segurança esses clientes. O setor vem amargando prejuízos desde o fechamento de feiras e eventos no último ano. A expectativa é de uma boa recuperação ainda em 2021. Foi um setor muito afetado. Quando eu falo não só o setor de feiras, mas o setor do turismo como um todo, porque quando você programa uma feira, você tem vários fornecedores que fornecem para um evento, tem a cadeia hoteleira, tem a gastronomia, tem o pessoal do transporte, tanto Uber, táxi, transporte urbano. Então, é uma cadeia muito grande que envolve para realizar um evento. Toda essa cadeia foi afetada desde o ano passado. A gente esperava que 2021 começasse um pouco mais tranquilo e não foi, né? A gente está vivendo a pior fase da pandemia, mas a esperança, eu acho que é o que mais move o empreendedor, é a esperança, né? Então a gente sabe e planeja e torce que a salvação da pandemia é a vacina. Então que esse número de vacinas chegue mais rápido para nós, que a gente possa vacinar mais a população com mais agilidade para que a gente consiga ver o fim dessa pandemia, né? Para 2021, a data marcada para a 18ª edição da Feira Casa Pronta Criciúma será entre os dias 6 e 10 de outubro e a 10ª edição da Feira Agroponte será entre os dias 3 e 7 de novembro. Rapidinho, uma informação do esporte. O Próspera entrou em campo pelo Campeonato Catarinense agora há pouco, na tarde de hoje, foi em Concórdia, contra o Concórdia, e o resultado, derrota de 4-0 para o time da casa. Amanhã a gente traz todas as informações. O Informe Região vai ficando por aqui. Você segue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você.